Salve, amigos do meu canal! Muito bem-vindos para mais um vídeo. Então, fechando 2022 com chave de ouro, fazendo uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nesse ano. Agradecendo a vocês, meus amigos, que nos acompanharam no canal. Eu sei que eu ando sumido, eu sei que eu tenho postado muito menos coisa do que o normal, mas eu fugi para a rede vizinha. A rede vizinha é muito mais carinhosa, então já sabe, né? Ando dando meus pulinhos para outras redes. Então o canal no YouTube ficou um pouco abandonado. De vez em quando tenho postado vídeos, mas não na mesma frequência do passado, e que nós estávamos sempre aí com avisos do canal, novo vídeo. Dessa vez, muito menos vídeos, mas sempre presente. Tardo, mas não desapareci por completo. Afinal de contas, 15 anos no canal é muito tempo para deixar de lado e não prestigiar você, meu amigo do canal, fiel às antigas, que continua aí presente, né? E dando seu joinha, comentando e participando. O vídeo pode ser cortado a qualquer momento, então não se preocupe. Eu voltarei em breve gravando. Enquanto não for cortado, a gente vai falando aqui, aproveitando o momento, a situação, e vamos lá. Então, faltam 24 horas, não, mentira, um pouco mais, 28 horas para darmos o adeus definitivo a 2022. Este ano foi um ano, é assim, se compararmos no passado recente, foi um ano fabuloso. Mas, se compararmos com o restante dos anos, foi um ano bom. Só que o 2022 teve a vantagem de 2020 e 2021 terem sido péssimos. Então, o bom de 2022 tornou-se fabuloso. Lembra a história do bode na sala, da família com o bode na sala? Mais ou menos isso. Então, em 2022, aconteceram muitas coisas boas, muitos acontecimentos marcantes, que no decorrer de 2023 nós vamos relembrando, comentando sobre esses acontecimentos. Tivemos coisas tristes também, coisas assim, perdas de pessoas queridas, muito queridas, que nos deixaram. Mas 2022, eu tenho um carinho especial por esse ano, por completar 2 décadas. Exatamente, meus amigos. Há exatos 20 anos, o seu amigo aqui, mais jovem, mais sonhador, mais maluco e mais aventureiro, se aventurou pela Wagneida. Quem acompanha o canal historicamente já deve ter ouvido várias citações da Wagneida, das minhas aventuras. Aquele que é novo, eu vou fazer um pequeno retrospecto e contar o que foi a Wagneida. Mas foi assim, o seu amigo, em 2002, já tinha basicamente vencido todos os desafios aqui no Brasil. Na altura eu namorava com tal, aí a outra parte estava mais interessada em terminar a faculdade, depois queria fazer mestrado, então não havia perspectiva de casar tão cedo. Eu estava querendo voltar a estudar, que já fazia alguns anos, exatos 6 anos que eu havia terminado a faculdade, então eu falei assim, tá na hora de eu fazer uma pós, um mestrado. Então eu fui me aventurar. Eu inventei um projeto chamado Wagneida, em que eu gostaria de estudar na França. Então o meu primeiro, em 2001, eu comecei a movimentar os pedidos nas faculdades, preparar toda a documentação, e escolhi a França para emigrar. Então, queria eu estudar em Paris, viver lá, vida dela em França, mas, por coisas do destino, e como sempre eu falo para vocês, tem um plano B, a minha vaga na França acabou não saindo, não me aceitaram, o meu currículo talvez não tenha agradado à Universidade Francesa. Recebi lá, foi declinado a minha candidatura lá, à vaga, né? Fiquei triste, mas como o plano B já estava correndo, Portugal me aceitou de braços abertos. O seu amigo aqui virou piruetas, cambalhotas, porque ele recebeu uma carta, naquela altura ainda recebia-se cartas pelo correio, com selos de Portugal, carimbo, selo branco, do ISEG, né, pertencente à Universidade Técnica de Lisboa. Falei, puta que pariu, fui aceito, uhul! E já de posse com os documentos todos preparados, comecei o processo de
expatriamento. Aí eu já trabalhava, na altura, trabalhava no Banco Real, que tinha sido comprado pelo Banco ABN. Graças ao meu chefe Darcy, eu consegui ser demitido e recebi toda a minha grana. 40% do fundo de garantia, mais o fundo de garantia, mais a demissão. Gente, foi muita grana. Então era o suficiente para viver 2 anos em Portugal. Então, nesse meio tempo, eu ia estudar. E, ao mesmo tempo, minha mãe ficava aqui no Brasil, lá na casa em Itatiba. Dava para ajudá-la e prosseguir a viagem. Isso tudo em 2002. Dei adeus a Giovana e tal. E embarquei. Chegando em Portugal foi um sonho. Claro que teve montes de perengues, monte de dor de cabeça, muitos problemas. Porque nem todo plano perfeito é tão perfeito assim. Sempre há coisas que fogem ao nosso conhecimento, que fogem aos nossos planos originais, os orçamentos, a crise monetária. Curiosamente, o Lula estava entrando ao governo e este ano, novamente, o Lula está entrando ao poder. Ou seja, um repeteco da história. E então, 2002 ficou marcado por esse ser aceito em Portugal, por emigrar, por chegar em Portugal e a minha primeira viagem à Europa. Nossa, gente. Imagina esse carinha aqui saindo de Itatiba rumo à Europa. Um garoto lá de Taubaté, quando eu comecei a sonhar com essas coisas todas, tinha 12 anos, morava em Taubaté, nunca imaginei que um dia chegaria lá fora, né? E passado 16 anos, né? Já tá com 28, mais ou menos. Lá estava eu, seu amigo aqui, o tiozão, desembarcando no aeroporto de Lisboa e pegando o busão para o centro, onde fiquei em uma pensão nos primeiros dias. E 2002 foi isso, né? Chegar lá em Portugal, descobrir como que era viver na Europa, começar todos os preparativos na faculdade nova, na pensão, depois na outra pensão onde acabei morando lá por alguns anos. A grande jornada a Santiago de Compostela, que também já faz parte dos nossos vídeos. Isso aí, lá atrás, no passado, tem lá a visita, várias imagens, né? Porque na altura não se filmava, era só fotografias, 35mm, em que você levava os rolos de filmes relevados. Perdi minha primeira câmera digital, caiu da bolsa pelo caminho. Meus amigos. E foi isso, 20 anos atrás, já se passaram, tinha mais cabelos, não eram grisalhos, menos rugas, um pouco mais magro, talvez. E foi um ano assim, 2002 foi um ano de sonho. E passado todos esses anos, já depois dessa epopeia da Wagner, vivi em Itália, trabalhei em Espanha, cheguei a planejar novos rumos, conheci mais de 15 países na Europa. E um dia o sonho acabou, né? Deu a crise, voltei para casa e recomeçamos novamente. Aí veio a pandemia, teve os projetos políticos antes da pandemia. Várias coisas aconteceram, culminando em 2020, em que nós estávamos ali meio quebrados, meio desmoralizados um pouco, orgulho ferido, né? Escaldados com a pandemia, que foi um inferno. Esse governo Bolsonaro aí, misericórdia, esses 4 anos a esquecer que, olha, 2020, sem sombra de uma, tirando o desastre de 83, que houve o incêndio da mudança, a confusão de Pirassununga, nunca tinha tido um ano tão ruim quanto 2020. 2020 posso considerar um dos piores anos da minha vida, assim, que se equipara ali pau a pau com 83. Mas, graças a Deus, sobrevivemos a 2020, sobrevivemos à pandemia, chegou a vacina, fui vacinado, todas as doses possíveis e imagináveis, e quando tiver mais doses, estarei lá com o meu bracinho, pode vacinar. E foi passando o tempo, chegamos 21 já não foi um ano tão ruim quanto 2020, era ruim na mesma, mas começou a brilhar uma certa luz lá no final do horizonte. A tempestade começou a se dissipar, o mar ainda estava agitado, nosso barquinho estava sofrendo ali maus agudos, mas estávamos navegando
quase afundando, não nego. O barquinho quase afundando, com o tiozão quase, ó. Mas estávamos à deriva, mas navegável ainda. Consegui, a meio do caminho, dar um rumo à minha nau. Durante o caminho, fui consertando a nau para que ela pudesse continuar navegando e não se transformasse num submarino e seu tiozão se pudesse em 2021, com o perdão da palavra, que pode deixar as pessoas chocadas aí, né? Sei lá, quem estiver vendo aqui esse vídeo de memórias. E estávamos terminando 2021, um ano sofrível, mas muito melhor que 20. Aí, no apagar das luzes de 21, meu pai faleceu, ele já tinha uns problemas de fígado, tinha alguns outros problemas de saúde, acumulou a Covid e faleceu em 20 de dezembro de 2021. Aí, como sabem, né, aqueles protocolos da Covid, não sei o que lá, não liberaram o corpo no próprio dia 20, que ele estava no hospital, né? Ou seja, num caso normal era só liberar o corpo do hospital para poder enterrar, mas não foi liberado. Aí, protocolos de Covid, blá, blá, blá. Só conseguimos liberar o corpo no dia 21. Aí, aquele esqueminha, fizemos um velório das 11 da manhã até 3 da tarde, muito curto espaço. O velho, que era o rei da piada, o homem que contava a piada, que gostava de multidões, que era muito mais sociável do que eu, porque eu reconheço, eu sou um cara muito antissocial. Eu gosto de ficar na minha, curtindo um livro em casa, assistindo uma TV, jogando no computador ou fazendo vídeos aqui para os amigos do canal. O meu pai, ao contrário, era um cara que curtia muito a população, porque tinha muita gente ao redor, contar piadas picantes, e o cara era um excelente contador de piadas. Eu me lembro que eu era criancinha, eu me divertia muito vendo ele contar, e as pessoas ao redor rindo, porque ele tinha um dom para isso. Era um comunicador nato, uma pessoa que sabia... Tinha lá seus efeitos, muitos efeitos. Aprontou muita coisa, deixou eu e meus irmãos assim, em situações muito complicadas. A minha saudosa mãezinha também, a outra esposa. Eu sei que o velho teve lá o seu quinhão de filha da putice, mas também tinha a sua parte legal, a sua parte coisa. E triste, né, que o seu velório foi muito poucas pessoas, né? 10 pessoas para uma pessoa que era muito conhecida. E com isso apagamos a luz de 21, mas turbinados para começar 2022, que realmente 2022 começamos com a corda toda. Foi um ano muito cheio. Mais para frente irei publicar outros vídeos comentando sobre todas as performances de 2022 que o camaradinho aqui, o tiozão do mainframe, aprontou muito. Por isso, deve-se também ao nosso desaparecimento dos vídeos, porque faltou tempo. Em resumo, em 2020 eu tive o grande prazer de mergulhar de vez na Jill, que já era companheira de luta desde 2021, em que comecei lá meus bootcamps, terminei 2021 como o número 1 da plataforma. Aí fui, na votação, fui escolhido como o segundo dev mais influente de toda a comunidade, que na altura era 600 mil pessoas. 2022! Eu fui eleito o número 1. Só que desta vez contamos com 1 milhão de devs, a maior comunidade de desenvolvedores de língua portuguesa do mundo e, quiçá, uma das maiores comunidades de devs do mundo. Porque, afinal de contas, a Jill não só fornece cursos, como é um ecossistema onde desenvolvedores se reúnem para trocarem ideias, trocarem conhecimentos e evoluírem mais na carreira de desenvolvimento. Mas isso, calma, que terá um vídeo somente para isso. Também tive o prazer de, na Digital Innovation One, fazer a minha Masterclass, contando, nos 20 anos da minha ida a Portugal, eu contei como é o processo de imigrar, como que um dev pode fazer para viver em Portugal, o sonho europeu, com os documentos necessários, os riscos, os custos, as aventuras. Fiz um apanhado geral sobre isso. Depois disso, ainda a meio do ano, tivemos a primeira Community Week em que eu participei. Agora, no final do ano, a segunda Community Week. Isso apenas na Jill. Depois teve outras na IBM. Eu consegui o meu badge. Uhul!
Agora eu sou um empreendedor com com a minha carteirinha lá. Aí participei do Your Big Year. Que mais? Fiz várias formações em que eu expandi meu conhecimento no mundo da IBM e mundo da Mainframe. Consegui alguns cursos na GV, consegui alguns cursos na FIAP. E vamos dizer que foi um ano lindamente. E para completar, voltei ao Mainframe novamente na raiz. Fui para uma empresa de Minas Gerais, a Spread. Estamos aí num projeto bancário, trabalhando firme e forte aí para desenvolver código COBOL com DB2 para o século XXI. Quem pensa que o COBOL está morto está muito enganado. Há muito COBOL ainda para contar história. Sendo que lá vem história. Voltando a mais de 2020, o que mais que eu fiz? Comecei lá a restabelecer o meu castelo que estava abandonado desde a pandemia, que com essa história da pandemia acabei abandonando. O cara é muito revoltado que ele, morando sozinho, ele foge de casa. Aí comecei de novo esse processo de restabelecer lá os ajustes na casa que ela precisa, né? Que estava caindo de podre. Não estou rico. Essa arte eu ainda não descobri. Tenho que aprender muito. O tiozão ainda tem muito para aprender, porque ficar rico não... Já tentei a política, já fui suplente de vereador, já fui secretário do partido, já acompanhei sessões da Câmara, já apoiei candidatos a derrubar outros candidatos, mas olha, a carteira do tiozão continua vazia. Temos aí os tutus para pagar as contas, mas é isso, não podemos nos meter a muitos luxos e a muitas presepadas assim, porque não há dinheiro suficiente para isso. Mas muita gratidão por 2022. Falei de vários anos, falei de muito aí, contei, fui, voltei de histórias. Realmente o coração fica grande quando eu relembro da minha primeira visita a Madrid, minha visita a Toledo, minha visita a Santiago de Compostela. Afinal, morando em Portugal, visitar a Espanha era um pulinho. A distância da fronteira entre Portugal, da Lisboa, no caso, quando eu estava morando com a Espanha, era 200 e poucos quilômetros. Então, tava um pulinho, tava em Badajoz, tava um pulinho, tava em Sevilha, tava... E conheci bastante coisa em Portugal também. Vocês acham que não sou ingrato, não. Portugal é lindíssimo. Muitas saudades do vinho do Porto. Como era bom. Realmente, falando nisso, aqui, não encontrei aqui perto de casa. Vou procurar no mercado chique aí se eles têm vinho do Porto. Porque na primeira semana de janeiro vamos fazer um vídeo e uma homenagem ao vinho do Porto. Promessa. Então, mas aí em Portugal estive em Coimbra, no Porto, Viana do Castelo, Algarve, Setúbal, Évora. Eu acho que eu começou tirando aquela parte de trás das montanhas lá e as ilhas, eu praticamente estive em todas as províncias de Portugal. E o coraçãozinho sente muita saudade. A barriguinha adorava os doces conventuais, o pastel de nata, comido em várias localidades de Portugal, e o famoso pastel de Belém, acabadinho de sair com canelinha por cima. Oh, meu Deus do céu. Provoca muita saudade. E os pratos, cada prato, choco fritos de Setúbal, os rojões, porcos aos rojões, bacalhau fresco na brasa, bacalhau alagareiro. O Barbinha se diverte com as loucuras do pai dele, quando o pai dele começa a relembrar as coisas e os momentos em Portugal. Então, 2022 fez aflorar essa memória, né? Afinal de contas, 20 anos, 2 décadas se passaram. Então, foi um ano em que tive muitas alegrias, mas também tristeza, uma tristeza bem profunda, porque uma grande amiga, a Lili, né? Faleceu agora no comecinho de dezembro. Lembro-se da gente trabalhava junto lá no banco, e nossas sextas-feiras felizes que a gente sempre fazia a visita gastronômica pela região da Paulista em busca de restaurantes e seus pratos lendários. Bagunças das horas felizes lá, puta merda. Cafés da manhã de aniversário do Banco Real,
que depois virou a ABN, não ficou tão bom assim. Tanto que quando a ABN faliu, não senti nenhuma tristeza, nada, porque gostava muito do Banco Real e quando os holandeses assumiram o banco, decaiu muito. Mas faz parte do mundo dos negócios, né? Empresas falem, empresas são compradas, tudo acontece sempre, né? Então, não há muito... Não podemos fazer muita coisa sobre isso, somos pequenos peixes nesse oceano. E, infelizmente, ela faleceu, vivia no Canadá, deixa 2 filhinhas, o marido Alexandre. Muito triste mesmo, porque era uma grande amiga. Tenho o meu livro guardado, que eu ganhei deles, do grupo, né? Quando estava indo para Portugal. Um guia de viagens com as cidades, as grandes países, todos os países europeus com os seus principais monumentos para se conhecer, para se visitar. Aí fica a tristeza, né? Uma grande amiga partiu. E a gente pensando que, passado a pandemia, as pessoas parariam um pouco de partir, né? Porque, mas pelo visto, ontem foi o Rei Pelé, né? E por aí vai. Mas não vamos ficar assim. Só fica a saudade, um grande abraço, que esteja bem onde você estiver. Você foi uma pessoa muito bacana, uma pessoa especial nesse mundo nosso aqui. Enquanto eu estiver vivo, vou lembrar da nossa amizade, das nossas bagunças na hora do almoço, dos seus origamis em cima da bancada de trabalho e das nossas confabulações contra a equipe do ABN que estava chegando, das bagunças no pool lá com o Honda, depois das maluquices com a Roseli, com o Darcy, a Aninha. Éramos uma turminha, o Ricardo Alemão, que entrou de contrabando no grupo, o Toco, o Sidão, o Paulo Matheus. O Paulo Matheus, sempre lembro dele com os dias do abraço. Como é que ele falava? Acho que era a terapia do abraço. Era uma coisa assim, que falava assim que equipes que se davam abraços matinais produziam mais e melhor viviam. Era engraçado. O Du Pirulito, o Serginho, a Celeste. Boa equipe, boas pessoas. Ficaram lá no tempo, congelaram na memória do ano de 2002. E agora estamos relembrando com carinho deles em 2022. Para você que ficou até aqui ouvindo essas memórias do tiozão do Mainframe, os amigos do meu canal, salve amigos do meu canal, muito bem-vindos. Obrigado novamente pela visita, muito obrigado por participar do meu canal. Feliz 2023, que 2023 seja um ano melhor do que 2022, que aconteça muito mais coisas boas, agora com um novo governo, com novos sonhos, que as coisas voltem a funcionar como eram antes, em que esse país ia para frente, em que as coisas aconteciam bem. Bom ano novo, feliz 2023, muito obrigado pela presença. Vamos encerrando por aqui, tem muito para falar, se deixarem te usando também, ele não vai parar. É um parlapié sem fim do seu amigo do canal aqui. Muito obrigado. Em memória de todas as pessoas que partiram, das pessoas que irão nascer em 2023, das pessoas que nasceram em 2022, porque esse é o ciclo da vida, né? Temos saem do cartaz, né? Deixam um palco, outros entram no palco, a vida continua e vamos relembrando de todos. Pela segunda vez ao dia vou cantar uma musiquinha, porque faz parte. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Saudades da minha mãezinha, que ela gostava dessas festas de final de ano. As histórias das leituas que eu assava lá no quintal, em Itatiba, que era aquela puta farra do leitão. E a danadinha gostava da casa cheia para comemorar, dar as boas-vindas do ano, em que reunia toda a vizinhança. E era isso. Acabava um ano, começava outro ano. E essa é a nossa vida, né? Acabou o ano, começou o ano.
Tamo juntos, meus amigos. Muito obrigado. Feliz ano novo. Adeus 2022. Muito obrigado 2022. Muito obrigado mesmo. 2022 serviu para tirar o pé, o pescoço, as orelhas, que eu tava mesmo no fundo de um poço lá, rapaziada. Bem fundo, bem profundo, sem nada, com a nau à deriva, quase afundando. E o nosso barquinho conseguiu arrumar seu caminho, restabelecer, que venha mais bons ventos e que a nossa nau chegue mais longe e que façamos mais coisas em 2023 para que possamos contar na história da retrospectiva de 2023. Muito obrigado mais uma vez. Feliz ano novo. Tamo juntos. Até lá. Valeu, valeu. Vou encerrar com um câmbio e desligo. Até breve, meus amigos. Até o ano que vem, que deste ano já não há mais vídeos. Chega de parlapia, tiozão. Chega de parlapia, amigos do canal. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Saudades do Jô Soares e seu programa. Saudade de tanta gente que partiu. Muito obrigado a todos. Que esse é o preço de ter os cabelinhos brancos. Esse é o preço de não ter cabelos. Vamos ficando velhos, vamos ficando aqui para contar histórias para as novas gerações que chegam e nem sabem o que existiu por aqui antes. Mais uma vez, obrigado, feliz ano novo e até o ano que vem. Agora eu fui, mas não se esqueça do joinha. Tchau, tchau. Uhul. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.